Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live, para mais um estudo. Aqui quem vos fala é o professor William Kalinowski e nessa noite nós iremos estudar a relação entre a fé e a filosofia. Boa noite, caro Edmo. Boa noite, Ailton. Boa noite, Luiz. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Boa noite, Yuri. Tudo certo? Estão ouvindo bem? Me vendo bem? Escrevam, por favor, aqui nos comentários. Sejam bem-vindos. E aí, será que a ciência ela contraria a fé? Boa noite, Leila. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Quem está entrando aqui agora, por favor, aproveita para mandar compartilhar essa live com mais pessoas que possam ter interesse nesse assunto, a relação entre a ciência e a fé, se ter ciência é contrário à fé e se ter fé necessariamente impede ter ciência, Então, vamos estudar isso hoje. Aproveita então para mandar essa live, para marcar aqui nos comentários conhecidos, amigos, familiares que possam ter interesse neste assunto. Com certeza, Yuri, o tema é muito importante, tá? O tema é muito importante e o tema é também basilar para entendermos o mundo moderno e entendermos o mundo antigo, O mundo da escolástica, da patrística, o mundo dos gregos. Entender a relação entre ciência e a fé é muito importante para entender estes períodos, certo? Então, vamos aguardar mais um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando e em seguida nós já iniciaremos. Boa noite, Ferreira. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Em seguida nós já iniciaremos. Obrigado, meu caro. Muito obrigado. Fique aqui conosco. Qualquer dúvida, qualquer objeção, qualquer pergunta, fiquem à vontade para mandar aqui nos comentários. Boa noite, caro Misael. Pronto. Já mandaram a live para um conhecido, para um amigo? Já compartilharam? Sim? Tá bem então. Bom, então como de costume vamos iniciar rezando e pedindo a intercessão de Maria Santíssima, sede da sabedoria, e a inspiração do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que pelo mesmo Divino Espírito apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Os nossos anjos da guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros. Então, vamos lá, vamos começando devagar. Fiquem livres para mandar as perguntas aqui nos comentários, as dúvidas que eu vou respondendo conforme o andamento da nossa live, da nossa aula de hoje. Então, o tema da aula de hoje é a relação entre fé e razão, Esses tempos me perguntaram, na caixinha, sugeriram esse tema para uma aula, para uma live, e aqui está. Hoje nós iremos conversar sobre a visão de Santo Tomás, sobretudo, da relação entre a fé e a razão, certo? Então vamos lá. Vejam, tanto a fé quanto a ciência permitem o homem responder às perguntas mais profundas do seu ser.
tanto a fé quanto a ciência permitem a cada um de nós responder àquelas perguntas mais íntimas, mais profundas do nosso próprio ser. Qual a causa? Qual a verdade? Qual o sentido e o ser primeiro e absoluto de toda a realidade? De onde provém todas as coisas? De onde eu venho? Para onde eu vou? Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido das coisas que estão à minha volta? Qual o sentido do universo? Aristóteles dizia lá no início da sua metafísica: todos os homens, por natureza, desejam saber. E nós vemos este movimento na criança, né? Numa criança de 2, 3 anos, ao começar a falar, ao começar a compreender e ter possibilidade de expressar os seus pensamentos, ela pergunta para o pai: quid est? O que é? Pai, o que é isto? Em seguida, e por que é isto? E por que é isto? Né? E por que é isto? Então, será por meio da ciência e por meio da filosofia, por meio da fé, que nós iremos dar as respostas mais sérias, mais certas para essas perguntas, para essas dúvidas, para esse anseio da verdade que está posto no coração de cada um de nós. Vamos definir de cara já o que é ciência. A ciência é um conhecimento pelas causas. Pronto, né? Repetitio mater studiorum. A repetição é a mãe dos estudos. Então, essas noções, para quem me acompanha aqui, o meu conteúdo, para quem está aqui aprendendo já filosofia há um tempo comigo, sabe que eu repito muito, né? O que é a ciência? A ciência é um conhecimento pelas causas, certo? Então, a ciência, que é um conhecimento pelas causas, parte dos primeiros princípios da realidade, parte do ente que está à nossa volta, né? A ciência, ela parte de princípios, e esses princípios eles são evidentes, são indemonstráveis. Prestem atenção aqui, certo? Prestem atenção. O nosso intelecto, frente à verdade, ele pode ter 3 movimentos, ou 3 atitudes. Anotem isso, correto? Isso quem diz é o padre Leonel Franca, né? Depois eu posso passar a fonte para quem quiser no direct direitinho, né? Eu sei que é um artigo do seu livro Tomismo e as Ideologias Modernas. E também ele fala sobre isso no seu livro Psicologia da Fé. Tá? Lá o padre Leonel Franca, ele diz o seguinte, que frente à verdade, a nossa inteligência pode ter 3 atitudes. A primeira é a da certeza. E frente à certeza se dá como consequência o repouso, a segurança, a paz do intelecto, né? Outra atitude da inteligência frente à verdade é a dúvida. Frente à dúvida, nós não temos certeza entre 2 ou mais possibilidades. E não definimos. Não optamos, não escolhemos por uma delas. A inteligência não opta, não escolhe por nenhuma delas. E isso é fonte de angústia, é fonte de insegurança, é fonte de intranquilidade. Porque nós não fomos feitos para a dúvida. Nós somos feitos para a verdade. E a verdade se assenta na certeza do real. Certo? Então, a dúvida, ela não pode ser um princípio para a ciência.
A ciência ela deve partir de algo certo, necessário e evidente, que são os primeiros princípios da realidade. Tá? Mas há uma terceira atitude que a nossa inteligência pode realizar frente à verdade. Que atitude é essa? É a seguinte, a opinião. Então, frente à verdade, nós optamos, escolhemos, sem ter muita certeza. Veja, não há certeza ainda aqui. Aquela primeira atitude da inteligência que é chegar à certeza, que é chegar ao que a coisa é, e repousar e descansar, na dúvida não é possível, porque nós não vemos ainda com clareza o nosso objeto. E, na opinião, nós, mesmo sem termos certeza, nós optamos por fazer um juízo ainda sem termos a certeza se é aquilo mesmo. Né? Esta opinião, ela também não é fonte da verdade, também não é fonte do repouso da nossa inteligência, porque ainda não estamos de posse da verdade. Né? Nós acreditamos estar, mas não temos certeza. Não temos ainda a certeza e, portanto, boa noite, professora Gilsa, e, portanto, não podemos repousar, não podemos descansar. Bom, mas nós vimos que a inteligência pode chegar, em um primeiro momento, à verdade, à certeza. E é isso que ela é feita para isto. De que modo a inteligência pode chegar à certeza de algo? De que modo o nosso intelecto pode chegar à certeza? De um modo, primeiro, de que modo a inteligência pode chegar à evidência de algo? Essa é a pergunta aqui. De que modo nós podemos chegar à evidência de que algo é verdadeiro? Primeiro, através dos primeiros princípios da realidade. Quais são esses primeiros princípios evidentes? O princípio de não contradição, o que é aqui e agora não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O princípio de identidade, o que é, o que não é, não é. E o princípio de ter ser excluído. Entre a mesa e a não mesa não há um meio termo. Ou é mesa ou não é mesa. Pronto. Veja, chegamos, ao olharmos o ente, nós já aprendemos de maneira evidente e imediata esta verdade. Mas são poucas que nós conhecemos assim, meus amigos. São poucas. As outras nós conhecemos de maneira científica, raciocinando, investigando, de uma verdade evidente a outra, e desta a outra, até chegarmos a um princípio que se chama conclusão, que é uma evidência. Sócrates é homem, todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Chegamos a uma evidência, que não era evidente, mas foi demonstrada. Isto se chama raciocinar. Então, vejam, nós partimos da certeza de que isso que vemos é. A ciência tem que se apoiar neste princípio. Para quem é meu aluno, aqui faz parte da confraria, ou faz mentoria, aula particular comigo, ou algum curso, sabe que eu bato muito neste ponto. O nosso conhecimento começa a partir dos primeiros princípios que a inteligência apreende na realidade. O ser é, por isso eu o conheço. Por isso eu conheço. Então, a ciência parte disso. Parte dos princípios do ente que estão à minha volta. Não parte de mim mesmo. Não parte da minha consciência. Não parte do que eu penso ou do que eu quero. Ou do que eu sinto.
Mas a ciência parte de dados objetivos da realidade, sobretudo dos primeiros princípios. Dos primeiros princípios da realidade. Então, partimos da certeza de que isso que vemos é. Depois perguntamos o que é e mais, por que é? Por que é? Por qual razão? É importante fazer essa introdução aqui repetitiva, profunda, para entendermos bem o que é a ciência para Santo Tomás, para Aristóteles, e depois vermos que a ciência, a verdadeira ciência, a boa ciência, nos conduz e anda lado a lado com a fé. Tá certo? Vamos ver isto aqui. Por isso que estou repetindo, estou reforçando, estou aprofundando aqui. Sabemos que isso que vemos em um galinheiro, sabemos que isso que vemos em um galinheiro é. Sabemos disso. Que isso que vemos em um galinheiro é. Depois descobrimos que é um pinto. A essência. O que é? Um pinto. Em seguida sabemos que ele vem de uma galinha, serve para ponhar ovos e conhecer sensivelmente, que é material, que é um pinto. Vamos descobrindo os porquês, as razões, as causas do qual dependem este ente pinto para ser. Então, ao entrarmos num galinheiro, sabemos que ele é. Perguntamos, o que é pinto? Ao descobrirmos esta definição ou esta essência, nós não nos satisfazemos por saber o que ele é, mas queremos saber por que é. Por que é? As causas. Quais as razões que permitem esse ente ser o que ele é? Veja, mas precisamos partir da certeza de que ele é. E que ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Compreende? Porque imagine se isso que eu estou aqui perguntando pelas causas, as razões, fosse e não fosse ao mesmo tempo. Não seria uma loucura? Não seria um delírio? Não seria mais que uma alucinação? Ele tem que ser. E porque ele é, eu posso perguntar por que ele é. Quais as suas causas? Tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Fiquem à vontade. Podem escrever aqui nos comentários que eu respondo com todo prazer. Então, meus amigos, vejam, assim nós descobrimos que essa ordem causal das razões, os porquês, se repete em tudo à nossa volta. Nada escapa. Este sofá, esta camisa, este anel, essa aliança, esta casa, ela possui causas diferentes dela, anteriores a ela, das quais ela depende para existir. Esta casa não é a causa de si mesma, mas ela é causada por outro. Tá certo? Para ser, ela depende de uma causa anterior a ela. Voltamos? Tudo certo? E esta causa é anterior a ela. Certo? E nada à nossa volta escapa dessa ordem. O eclipse
é causado pela interposição do Sol e da Lua. A interposição entre o Sol e a Lua é causada pelas leis da gravidade. As leis da gravidade são causadas pela matéria. Aqui nós chegamos a um grande impasse. E a matéria é causada por o quê? Ou a matéria é causada por algo anterior a ela, diferente dela, ou ela é a causa de si mesma. Mas, segundo Aristóteles, a matéria não pode ser a causa de si mesma, porque a matéria, prima sobre tudo, ela é um princípio potencial, ela é pura potencialidade. Para vir a ser, a matéria precisa de outro princípio que nós chamamos de forma, que ao definir a matéria, lhe dá um ato primeiro. Lhe dá um ato primeiro, que ela não possuía ainda. Ora, sendo assim, a matéria, ela não pode ser causada por si mesma. Não pode ser a causa de si mesma. A existência, o ato de ser, não pode advir da própria matéria, mas deve advir de um princípio extrínseco à matéria, anterior a ela, diferente dela, que nós chamamos de forma. E esta forma, a forma da matéria, advém de Deus. Então Deus é a causa da matéria, por dar uma forma à matéria, por dar uma forma à matéria que será o seu ato primeiro, a sua definição, o seu princípio íntimo de quididade, de essência, a forma. Bom, chegamos a Deus. Chegamos a Deus. Nesta ordem causal de explicações de causas, a filosofia irá explicar pelas causas primeiras. Vejam, não é a física, não é a biologia, não é a química que, a partir do seu sujeito de estudo, por si mesma, vai chegar a Deus. Mas é preciso de uma ciência superior que medite, que busque, que reflita sobre a causa primeira de toda a realidade. Então, vejam como que entre as ciências e a filosofia não há uma contradição. Entre a física e a metafísica não há uma ruptura. Entre a experiência e a razão não há uma desigual. Cada uma opera em seu âmbito, mas as duas trabalham em harmonia. A experiência e a razão. Nós conhecemos algo pela experiência daquele pinto, a sua cor, o seu, como é que se diz mesmo, pinto pia, né? Seu piado, acho que é assim, né? O pinto pia, nós ouvimos isso, nós vemos a sua cor, nós sentimos o seu cheiro, a experiência nos mostra que ele nos mostra os seus acidentes e permite que a inteligência, separando tudo isso que é acidental, que é particular, que é perceptível pelos sentidos, capte o essencial. O que aquele pinto é, a sua essência. Quais as suas causas? A experiência, portanto, fornece à razão o subsídio, o suporte para que a razão possa realizar a sua obra, para que a razão possa realizar o seu ato. Há uma harmonia entre a experiência e a razão. Há uma harmonia entre a física e a metafísica. Sim, há uma harmonia, não há uma ruptura. Então, aqui, após esse raciocínio do conhecimento pelas causas, deste ordenamento das causas,
que nós demonstramos as coisas de uma causa inferior a outra superior. A inteligência vai perguntando, vai perquirindo, vai investigando, até chegar a uma causa primeira que cause tudo e que não seja causado por nada. Esta causa é Deus. E a ciência racional que nos permite conhecer esta causa primeira, nós chamamos de metafísica ou filosofia primeira. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Comentário? Nestes raciocínios, meus amigos, a inteligência caminha pelas próprias forças. Ainda não é a fé que nos permite concluir que Deus existe, mas a própria força da razão ao investigar o real. Aqui encontramos a verdade segundo a luz natural da razão, a verdade primeira. Diz Santo Tomás que pela luz da razão natural, o homem é capaz de saber muitas coisas sobre Deus, a verdade primeira. Que Deus é uno, que Deus é o sumo bem, que é ato puro, ser necessário, arquiteto inteligível do universo, causa final da vida humana, objeto que faz o homem feliz. Todas essas coisas nós podemos conhecer à luz da nossa razão. A razão é capaz de conhecer isso sobre Deus. Esses conhecimentos, qualitativamente, podemos dizer, serão aqueles que irão realmente saciar aquela ânsia da criança que desde a mais terna idade quer saber os porquês, as razões. Compreendem isso? Vejam, este é o caminho que a ciência conduz o homem. Por isso que entre a ciência, volto a dizer, e a filosofia, há uma harmonia. Entre a física e a metafísica, há uma harmonia. Entre a experiência e a inteligência, há uma harmonia. Entre os sentidos e o intelecto, há uma harmonia. Certo? Tudo isso conhecemos apoiados nos princípios da ciência e da filosofia. Vejam, essa afirmação certamente pode chocar algum cientista moderno, mas é a verdade. Mas é a verdade. Nós podemos conhecer a Deus por meio da ciência e por meio da filosofia. Alguma pergunta aqui ou não? Vocês estão muito quietos hoje. Ou está muito claro e vocês estão entendendo bem, ou não estão entendendo nada. E por isso não tem pergunta nenhuma. Bom, vamos avançando um pouquinho mais então. Em nosso mundo moderno, mundo contemporâneo, seguidamente ouvimos falar, percebam isso, eu sou cientista, por isso não tenho fé. Eu uso a razão, por isso não preciso acreditar em Deus. Eu acredito apenas naquilo que eu vejo, por isso a fé não me serve de nada. Por isso a fé só atrapalha. Porque a fé não é científica. Porque a fé fala de um Deus que eu não posso comprovar, que eu não posso ver, que eu não posso medir a sua existência. Dirá a ciência moderna. Então, a partir dessas afirmações, podemos ver uma aparente contradição
entre a ciência e a fé. Percebem? A partir desse ponto de vista, parece que há uma aparente contradição entre a ciência e a fé. A fé seria um ato não científico, irracional. Irracional. Veja, para o homem iluminado, pós-iluminismo, século das luzes, tudo aquilo que não é visto, medido pela experiência e pela razão, não passa de fé ou crendice. Né? Toda verdade, tudo aquilo que é científico, que é racional, para o homem, para o iluminista, para o homem esclarecido, deve passar pelo crivo da razão. E aqui começa o famoso criticismo, que já começa com Descartes, mas vai ter o seu auge em Immanuel Kant. A ciência moderna, portanto, é capaz de medir, de justapor, de acomodar os dados do sensível, do real. A ciência é oriunda, em parte, da experiência empírica, em parte, da razão que sintetiza e unifica o fenômeno. Então a ciência sempre parte do fenômeno, daquilo que é percebido, daquilo que é visto sem unidade, daquilo que é medido, mas sem uma unidade universal. A ciência parte disso, a ciência moderna. Todos aqueles fatos, princípios, porquês, causas, razões que não podem ser medidos pela experiência ou pela própria razão não são ciência. Então, todos esses princípios que nós não podemos medir pela observação estarão fora do que nós chamamos hoje de ciência. Tá certo? Tem uma pergunta aqui do Misael. Professor, como ocorre a iluminação da razão pela fé? Já vou chegar lá, meu querido. Já vou chegar lá para explicar isso, tá? O fato é, de maneira rápida aqui, que por meio da fé, Deus... primeiro que há dois tipos de fé. Há uma fé natural e uma fé sobrenatural. O homem não vive sem a fé. Nenhum de nós seria educado, nenhum de nós falaria, nenhum de nós sobreviveria 1 ano, 2 anos, 3 anos da razão, ou a idade pré-razão, ali 2, 3, 4 anos, sem fé. Nós acreditamos que aquele pai e aquela mãe são os nossos pais, nós não temos como comprovar empiricamente isso, né? Não temos. Então precisamos ter fé, confiar, assentir em uma verdade que nos é ensinada pela autoridade de outro. Isso é fé, é ter fé. Então, há uma fé natural, que é esta, que tem como autoridade e como verdade alguns princípios naturais do mundo que nos cerca à nossa volta, e há sim uma fé sobrenatural, pela qual nós assentimos, nós acreditamos em verdades que são infundidas por Deus na nossa inteligência, que transcendem a nossa capacidade, de conhecê-las por nós mesmos. De certo modo, a fé, ela é sempre um conhecimento de uma verdade extrínseca à nossa própria capacidade autônoma de conhecer. Porque depende
do assentimento na autoridade ou no testemunho de outra pessoa. No caso da fé sobrenatural do próprio Deus. E a fé sobrenatural, ela é o conhecimento mais certo que um homem pode chegar. Por quê? Porque tem como testemunha e como autoridade o próprio Deus, que não pode se enganar e nem nos enganar. Então, não há como ter erro na fé. Não há como ter dúvida. Tá certo? Então, Deus infunde, caro Misael, em nossa alma, em nossa inteligência, a verdade, o hábito da fé. Né? Então, nós, para ter fé, partimos do próprio Deus. Deus é o objeto material, Deus é o objeto formal da nossa fé. Da fé sobrenatural. Então, por meio da metafísica e por meio da filosofia, nós podemos conhecer, como nós vimos até aqui na aula, algo muito certo, muito seguro e verdadeiro sobre Deus. Que Deus é uno, que Deus é verdadeiro, que Deus é bom, que Deus é onipotente, onisciente. Podemos conhecer. Mas pela fé, nós conhecemos verdades que transcendem a capacidade da nossa própria razão, apoiando-nos no testemunho do próprio Deus. Do próprio Deus que não pode errar, não pode se enganar e nem nos enganar. Então, este nosso conhecimento metafísico, ele nos faz alcançar verdades altíssimas, mas com muita dificuldade, titubeando um pouco, acompanhado de muitos erros sobre Deus, sobre o que Deus é, sobre o que Deus não é. Certo? Mas pela fé não. Pela fé, o nosso conhecimento, como eu já disse, ele é certíssimo. Porque apoiamo-nos no testemunho, na autoridade do próprio Deus. Do próprio Deus. Então, vou retomar isso mais à frente, mas vou seguir aqui do ponto onde estava. Vejam, quando começa essa ruptura moderna entre a ciência e a filosofia, entre a ciência e a metafísica, e, portanto, entre a ciência e a teologia, entre a ciência e a fé, ou até mesmo entre a metafísica e a fé. Quando começa isso? Essa visão da ciência moderna, ciência como produto da observação empírica dos particulares, ela começa com o nominalismo. Século XIV, após a morte de Santo Tomás, né, nós vamos ter ali o autor mais importante nominalista, que é chamado Guilherme de Ockham. O nominalismo, vejam o que é o nominalismo. Tá? Percebam aqui, atenção. O nominalismo nega que nosso conhecimento intelectual se fundamente em uma abstração de uma forma universal que é comum a todos os particulares. Então, o que faz o nominalista? O nominalismo nega que o nosso intelecto possa conhecer uma forma que define, que dá uma essência, uma forma universal que define, que dá uma essência às coisas reais, das quais e que essas coisas participem desta forma. Entre uma mesa, entre outra mesa e outra mesa, para Santo Tomás, há uma identidade essencial, uma identidade formal. Apesar de cada uma ser esta mesa e aquela mesa,
entre as três há uma essência comum, uma quididade, que expressa o que elas são. Realmente, entre esta cadeira, aquela cadeira e aquela cadeira, há uma essência, uma forma comum. Esta é a posição de Santo Tomás. O nominalista dirá que esta forma é apenas um nome, uma palavra, e que, na realidade exterior, a inteligência, o que há unicamente são entes individuais, particulares. Portanto, a ciência é ciência dos particulares, e não mais de razões, de causas, de formas universais que se predicam, que se dizem de todos os entes daquela espécie ou daquele gênero. Mas isto que é universal é apenas um nome, uma palavra construído, conceituado, dado pela inteligência, pelo intelecto. Então vejam, a ciência passa a ser dos particulares, que eu posso ver, somar, né? Eu posso justapor, eu posso medir, eu posso observar. A filosofia vai tratar destes conceitos, esses signos, dessas palavras que a inteligência produz. Em última instância, a filosofia acaba se tornando lógica. Lógica. E deixa de ser metafísica. Deixa de ser aquela ciência que se apoia na própria realidade e descreve as causas altíssimas da realidade. Ela passa a ser a ciência dos conceitos, dos símbolos, dos signos linguísticos, dos nomes. Então veja, percebam aqui a ruptura já entre ciência e filosofia. Aqui nasce o método empírico, que será tão propagado na filosofia moderna, século XV, XVI e XVII, sobretudo. O método empírico. Certo? Aqui nasce com o nominalismo. Então, na realidade, para o nominalismo, só o que há são as coisas particulares, cada uma ao seu modo. O universal seria apenas um nome produzido pela inteligência. Então, aqui se dá a ruptura entre ciência e filosofia, entre física e metafísica. A nova ruptura, né, que já existia com Platão, mas de outro modo e em outra medida. Por essa razão, só podemos ter ciência dos entes particulares para o nominalista. Por isso, a ciência deixa de tratar do que é necessário, universal e imutável, e passa a intuir enunciados possíveis, hipotéticos, imutáveis das coisas físicas. Vejam, com essa afirmação começa a ruptura entre a ciência, razão, filosofia e fé. Por quê, meus queridos? Por que isso acontece? Vejam, a ciência já não vai mais ser capaz de chegar à verdade íntima dos entes, porque ela só conhece os particulares e pode chegar a uma hipótese que é observável, que é medida, que é justaposta do que eu percebo entre essas cadeiras, entre essas 3, 4 cadeiras, entre 20 mil cadeiras. Pronto. Então, a verdade, ela sai do âmbito da ciência, certo? No âmbito da filosofia ou da lógica, como eu falei, nós também não conseguiremos mais chegar à verdade última, que é o próprio Deus. Por quê? Porque nenhum símbolo, nenhum conceito, nenhuma palavra pode levar o homem
até Deus. Para que o homem racionalmente possa chegar até Deus, é preciso que nós possamos conhecer no ser, nos entes à nossa volta, alguns princípios imutáveis que vão nos conduzindo de um a outro, de um a outro, de um a outro, até a causa primeira, que é Deus. Só que se eu não conheço mais nenhum princípio imutável na realidade exterior a mim, muito menos a minha razão, ou a minha palavra, ou os nomes que eu construo serão capazes de produzir esses princípios imutáveis. Portanto, a razão também começa a desconfiar. A filosofia, a lógica, começam a desconfiar da existência de Deus. Compreendem? Começa a se desconfiar. Só o que resta é a fé. Então, pela fé, pela teologia, nós podemos sim ter certeza da existência de Deus, de que Deus criou o mundo, de que Deus infundiu nos entes o ato de ser, de que Deus é a causa final, é o princípio e o fim de todas as coisas, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, a fé sim, a fé nos garante esses princípios, essas verdades. E aqui, no nominalismo, no final da Idade Média, ninguém põe em dúvida isso. Ninguém põe em dúvida isso. Certo? Todos têm fé, todos são fervorosos na fé. Mas está posta a ruptura entre a razão e a ciência. A ciência e a fé. Né? Entre a ciência e a fé. Agora, existem duas verdades. Uma verdade científica, filosófica, e uma verdade religiosa, teológica, revelada. Certo? Bom, então é preciso afirmar que, para Santo Tomás, não há, diferente dessa posição que nós vimos aqui, não há, por tudo que eu falei até aqui, contradição entre a fé e a razão. Por quê? Por meio da razão, por meio da ciência, nós podemos conhecer que Deus existe, que Deus é, e que o homem é feito para Deus. Ora, por meio da fé, como eu disse, nós conhecemos isso também, só que conhecemos de um modo muito mais certo, muito mais verdadeiro, muito mais claro, muito mais evidente. Tudo se esclarece, porque é o próprio Deus que revela ao homem. Só que entre a razão e a fé, portanto, entre a ciência, a filosofia e a fé, entre a metafísica e a teologia, não há contradição. Há sim perfeição, uma perfeição maior da fé, da teologia, em relação à razão, em relação à metafísica. Mas não há contrariedades, não há contradições, certo? Ambas apontam e nos ensinam e respondem àquelas perguntas mais importantes, mais cabais, mais necessárias para o sentido da existência humana. Então, se alguém tiver alguma pergunta aqui, alguma dúvida, fique à vontade para... Voltamos, estamos aqui, ouvindo, certo? Bom, amanhã nós começamos um grupo de leitura da primeira parte da Suma Teológica, o Tratado do Deus Uno, de Santo Tomás. Se alguém tiver interesse de participar desse grupo de leitura, me mande mensagem no privado que eu lhe mandarei as condições para tal, tá bem? Em breve também nós teremos um mini curso grátis sobre as 4 causas aristotélicas, tão importante para a física, para a metafísica, para o direito, para a pedagogia, para a psicologia, porque por meio delas Aristóteles nos aponta caminhos certos e seguros para fazermos ciência. Ciência profunda, ciência
esta ciência que nós vimos hoje, para o alimento da nossa inteligência, para o desenvolvimento da nossa alma, para o fortalecimento de nossa personalidade. Certo? Então, em breve teremos mais notícias sobre o mini curso, será gratuito, vocês poderão participar, estar presente, então me acompanhem aqui no meu Instagram, que em breve eu divulgarei mais informações. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever, senão encerraremos a live de hoje em breve. Desde já, agradeço a presença de vocês. Quem quiser tirar aí um print e me marcar, pode fazer agora, tá bem? Então, pronto. Também se tiver alguma dúvida depois, pode me mandar no privado aí que eu respondo. Então, não temos dúvidas. Agradeço por hoje a presença de todos vocês. Israel, muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não vi aqui antes. E o nominalismo só foi possível por conta do voluntarismo. Em parte sim, em parte não, meu caro Natan, porque já havia uma espécie de nominalismo antes do voluntarismo do Duns Scott, tá bem? Mas sim, o nominalismo de Ockham só foi possível por causa de Duns Scott, do voluntarismo scottiano. As ordens, meu caro. Então fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro na terça-feira que vem.